Pilha de Gibis. E aí, jagunçada? Bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o podcast semanal do Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para ouvir todos os episódios do Pilha de Bis, do Avante Vingadores, do Pilha do Aranha, dos Sete Jagunços e do Omniverso. Nossos episódios também estão no YouTube, na Aurelo, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Amazon Music e no seu agregador de podcast favorito. Aliás, não esqueça de dar lá 5 estrelinhas, dar seu joinha no seu agregador de podcast favorito e ajude a espalhar a palavra do Arte Final. E para isso, vem falar de bis com a gente nas nossas redes sociais. No Twitter, no Instagram e no YouTube é @artefinalhq. E não esquece também de se inscrever no nosso canal do YouTube. Tá querendo comprar seu gibizinho na Amazon? Você compra através do link que está lá no nosso site. E você também pode ajudar a manter o nosso trabalho mandando um Pix de qualquer valor para artefinalhq@gmail.com. E vamos pro episódio de hoje. Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje estão Joel Moraes. Amor, eu veio. E Dãozinho. Aqui debaixo d'água. Pois é, hoje estamos aqui, estamos abrigados, porque estamos todos em Alagoas, não vou dizer todos em Maceió, porque eu não estou em Maceió, eu estou na região metropolitana, na primeira capital de Alagoas e não em Maceió, mas Maurício Dantas não está aqui hoje porque ele deve estar com um escafrando, escafrando não, né? Porque ele deve estar com um escafandro cruzando a primeira capital brasileira agora, né? Eu já ia chamar ele de novo, não é, Dãozinho? Se você me chamar de Maurício Dantas, eu vou ficar muito feliz. Que é um elogio ao meu amigo Maurício Dantas. É um vendido. Você é um cara vendido demais. E o que é pior, ele mandou um gibi que eu já tinha te dado. Não, você não me deu porcaria nenhuma. Você quer fazer intriga com meu amigo Maurício. Só veneno isso daí. Bom, em breve, não, eu ia falar em breve vocês irão ouvir sobre o gibi que falamos, Deixa mas quieto, pode ser que vocês já tenham ouvido, né? Porque no nosso É muito bom de multiverso cronologia, né? a gente tá pior do que o editorial da Marvel hoje em dia, sem saber o que vale e o que não vale. Mas vamos lá, vamos deixar de churumelas e vamos falar dos gibizinhos que lemos esses dias. Vamos começar com você, Joel Moraes. O que você leu esses dias? Na verdade, eu reli. Eu já vinha lendo mensalmente e ontem eu reli, me preparando para a conclusão que sai no dia seguinte dessa gravação. Na quarta-feira, dia 12 de novembro, vai sair a parte 4 da série Marvel Knights The World to Come. É um retorno daquele selo famoso, Marvel Knights, que no final dos anos 90, começo dos anos 2000, ele meio que foi um tiro. A Marvel estava ruim das pernas na época, e aí resolveram entregar para como se fosse um estúdio, né, terceirizado. E aí na época era o Joe Quesada, o Jimmy Palmiotti e outros. Até o Garth Ennis estava nesse meio também. E que aí é engraçado porque isso tinha dado tão certo antes, né, com o Heróis Renascem, né, para não dizer o contrário. Pois é. Mas aí foi um clássico, né? Foi um clássico, porque Paul Jenkins fez o melhor gibi da vida dele, que foi Inumanos. O Garth Ennis, né? Revolucionou. Ou seja, não, na verdade, levou de volta para as origens o Justiceiro, Frank Castle. Junto com eles, teve mais Demolidor, do Kevin Smith. Eu, pessoalmente, não gosto desse, mas todo mundo gosta. Não, ninguém gosta disso daí. Eu gosto. Como assim ninguém? Não, o povo idolatra. Não, aquela história que... Não, idolatrar já é demais, mas eu gosto, eu não acho ruim, não. E no quarto integrante foi o Pantera Negra. E foi quando realmente o Pantera Negra teve a primeira série dele assim que se tornou algo de destaque. E não saiu aqui, né? Não saiu aqui. Não saiu. Não. É inédita no Brasil, assim, exceto, eu acredito que saiu alguma parte dela naquela coleção da Salvati. Não sei se eu estou enganado, Marcos. Pode ser que tenha saído ali, mas teve também uma minissérie que saiu aqui pela Panini, que era o nome da série era Marvel Knights, né? Que era juntava o Cavaleiro da Lua, o Shang-Chi, a Viúva Negra. Mas
Mas ali é o Pantera, seguinte, até porque o Pantera Negra era o Homem de Ferro antes do filme do Homem de Ferro, né? Ninguém é, ligava, né? pois é. É que, na verdade, assim, o Pantera, embora ele tenha sido criado, né, originalmente, o quarteto Stan Lee e Jack Kirby, e tem toda a importância dele histórica, né, até para a comunidade afro-americana e africana, por assim dizer, comunidade afro, primeiro super-herói negro, assim, né, de destaque e tal. É um ótimo personagem, tem um background legal, tudo mais, e durante décadas ele era aquele personagem, pronto, você compara com o Homem de Ferro, ele sempre estava por ali, sempre era bem-vindo, interessante, mas ele nunca tinha tido um desenvolvimento assim. Ele teve uma fase nos anos 70 com, acho que era Don McGregor, que escrevia, anos 90 teve também uma série, acho que essa era dos anos 90, se eu não me engano, eu não sei se foi o Dwayne McDuffie, ou, eu não sei quem, o Dennis Cowan, mas enfim, eu sei que Teve ele uma do teve. Dennis Cohen que a gente falou, salvo engano, na época da morte do Chadwick Boseman, que foi Isso. Foi quando isso que eu tava E a aí, sabendo. É, isso foi, mesmo. foi quando a Marvel foi quando a Marvel liberou todas as edições, né, no online do já Pantera. publicadas do Pantera Negra, ela liberou, né? Foi naquela época. Aí o que acontece? No finalzinho dos anos 90, começo dos anos 2000, com essa iniciativa Marvel Knights, entregaram a série para um dos melhores operários dessa indústria vital, Christopher Priest, para a alegria do Dãozinho, com a arte do Mark Teixeira. Mark Teixeira estava assim no auge. E aí é uma série que, infelizmente, é praticamente inédita no Brasil. Não sei qual foi o motivo, nem a editora Abril e nem a Panini se interessaram em publicar. Uma série muito, mas muito boa. E que, rapaz, assim, o Priest, ele pegou o personagem, tudo que existia nele, trabalhou e expandiu. Uma das melhores coisas que ele criou foi, por exemplo, o conceito das Dora Milaje. E, assim, é um conceito incrível, de toda forma. Pulamos aí 25 anos e agora está voltando, meio timidamente, mas vou dizer a vocês. Já teve uma série aí, começou do Justiceiro, você passa no futuro. Basicamente, essa série agora é o seguinte: Marvel Knights, The World to Come. The World to Come é uma. Nós temos, por exemplo, o Universo Marvel 2099, né? Que é pós algumas coisas, enfim. Esse agora é, digamos, acho que 25 anos, né? À frente, 20 anos à frente desse período agora, atual da Marvel. E aí tem muitas mudanças. Eles citam que houve uma guerra genética, Racial War, ou Race War, é uma guerra racial que teve, mas eles não dão detalhes ainda. Eles falam, por exemplo, da morte de alguns personagens que hoje estão atuando na Marvel. E aí, essa série específica, que eu li 3 edições e amanhã pra gente, né? Vai estar saindo a conclusão. Ela tem arte do Quesada e texto, novamente, do Priest, né? Christopher Priest. E assim, é, mais uma vez, é interessante como o Christopher Priest, ele é operário, mas ao mesmo tempo ele tem uma sofisticação no texto dele. A história é toda quebrada no tempo. Você vai e volta, 16 anos no futuro, 24 anos no passado, 20 anos e tal. Vai para a infância do T'Challa, da Tela Negra. Você vai para o período em que ele estava ainda com a Aurora como namorada. Você vai para um período mais à frente, quando ele volta com a antiga namorada dele, uma cantora chamada Monica Line. Enfim, a história é muito boa, mas muito, muito boa mesmo. E o Priest está bem à vontade. Ele, inclusive, viu, para você que leu e com razão criticou o quanto ele errou naquela série em 10 partes, Superman Lost, que foi, eu acredito que de 2023 ou 2024, ele se redimiu, porque tá muito, mas muito bom. Ele consegue, assim, tratar do personagem para alguém que escreveu. A mensal que ele fez do Pantera teve cerca de 60 edições, algo em torno de 60, 63 edições. Você acharia que ele teria perdido já o que falar do personagem, teria desgastado, é o contrário. Ele escreve muito bem o personagem e mexe com a mitologia que ele também criou. Enfim, tá muito, muito bom. Um destaque, a arte do Quesada. Eu nunca imaginei que o Quesada fosse melhorar mudando o estilo dele. Ele hoje está desenhando basicamente como se fosse o J.J. Jones, que desenhou a Crise Final e desenhou Marvel Boy ali no começo dos anos 2000, na década de 2000. A arte dele não está tão estilizada quanto era antigamente, no Quesada. Ele está desenhando hoje em dia praticamente como se fosse inspirado no J.J. Jones. E está muito bom. Ele faz uns painéis gigantescos, faz uns painéis mais fechadinhos, mais intimistas. O cara tá no auge. Eu não imaginava que o Quesada ainda tivesse tão bem depois desse tempo todo. Eu imaginava que ele estaria preguiçoso, mas não. O cara mandou bem demais. E quanto à história, eu não acho que seja mais spoiler, porque isso tomou conta das redes, Twitter e tudo mais. Ela gira em torno de um filho do Pantera Negra, que vai assumir o trono, vai tomar o posto de Pantera Negra,
E ele é como a gente costuma dizer aqui no Nordeste, um galego. E aí gerou um ultraje, gerou um furor. Só que é o seguinte, tem toda uma pegadinha, entre aspas, aí. Tem todo um... A história, ela realmente funciona com isso. E você tem um autor que é negro. O Christopher Priest é negro. Ele já escreveu Pantera Negra. Então, dá para confiar no autor. Dá para confiar. Eu sei que muita gente ficou revoltada como é que botam um branco como Pantera Negra, mas na história faz sentido. Quando é revelado que esse novo Pantera Negra agora é um negro, é um branco, perdão, faz sentido. Enfim, gibizaço. Eu tô olhando aqui, essa série do Pantera Negra que começou no Marvel Knights, ela teve 62 edições e toda ela foi escrita pelo Priest. Eu tô olhando aqui, aparentemente não foi publicado nada aqui no Brasil. Eu tô olhando aqui no Guia dos Quadrinhos. Mas o Mark Teixeira, ele só, pelo que eu tô vendo aqui, ele só desenhou o primeiro arco, as primeiras 4 edições. Isso. Quem desenhou muito aqui foi o Salveluto. Isso. O Salveluto, ele desenhou a maior parte das edições. Eu lembro de algumas imagens dessa, porque realmente não tinha curiosidade de ver, mas eu gosto muito do uniforme que o Mark Teixeira, não sei se o design era dele, que é com aqueles detalhes em dourado, né? Tem uma capa, né? Tendo uma alusão ao uniforme clássico do Pantera Negra. Mas ele tem uma capa e tem vários detalhes em dourado. Tem um colar dourado, as garras são douradas. Uma outra história foi publicada aqui no Brasil, mas pelo que eu tô vendo aqui, foi publicado tipo fora de ordem, só para poder fazer alusão a alguma coisa que estava sendo publicada naquele momento. Mas parece ser muito interessante. Eu não lembro se a gente chegou a falar dessa série específica. E essa série que você está falando do Marvel Knights está na minha pilha de leitura. Eu vi que teve outros, como você falou do Justiceiro, teve outros personagens que tiveram uma nova mini por esse novo velho selo, mas eu ainda não li. Eu tô com ela aqui na minha pilha. E eu lembro de ter visto também essa polêmica do Pantera Negra branco, mas eu não sabia que era desse gibi. Porque, como eu falei, tá na minha pilha virtual, mas eu ainda não li. Eu não sabia que era desse gibi. Bom, eu tenho 3 coisas aí. A primeira, que já falou lá no começo, do Paul Jenkins, que escreveu não dois grandes gibis, né? Mas 2 bons gibis na vida, né? O Inumanos, é isso? Isso, Inumanos. Desenhos do Jay Lee? Jay Lee, isso. 12 partes, foi uma maxi-série, 12 partes. Isso, saiu aqui, salvo engano, pela Mitos. Isso mesmo, 6 partes. Formateco. Então, ele escreveu 2 bons gibis, né? O Inumanos e Nunca Mais, né? Qual foi o outro? Nunca Mais. A segunda coisa é do Joe Quesada. Cara, eu nunca entendi se é que existiu críticas a ele muito, sabe, fora do padrão de desenhista, sabe? Eu lembro que a galera reclamava, ele como já editou da Marvel, né? Não editou do Marvel Knights. Marvel Knights, eu desconheço críticas à atuação dele. Ali ele salvou a Marvel, né? Basicamente. Então não tem nem o que criticar. Tanto é que deram pra ele o cargo de editor-chefe depois, né? Aí depois as críticas vêm, não vou entrar nesse mérito, mas como desenhista, eu não lembro, assim, claro, ele talvez não fosse aquele cara que, caralho, sabe, um gibi do desenho de Quesada, né? Não era pra tanto, né? Mas quando tinha, eu não lembro de, assim, tortar a cara, puta merda, mas arte de Quesada, sabe? O cara que tava ali, que às vezes lembrava dele, e eu sempre gostei muito da arte dele, então se você disse que tá melhor, ele melhorou por outro viés, sabe? Ficou mais caprichado, ou o que quer que seja, já valeria a pena procurar o gibi para ler. O que eu não entendo é essa sua Joel, recente paixão pelo bom e velho John Osley. Do nada, acho que foi desde o Superman Lost que eu comecei a falar mal todo mês, e você viu que ele defender que, assim, você falou que ele é um operário do bem, que não é. Não que ele seja mal, né? Mas é um operário preguiçoso, é um operário Marquito, não é um operário Joel. É um operário Marquito preguiçoso. Que fica com o corpo mole. Mas a sofisticação que você falou dele, cara, todo gibi ele faz isso. O Superman Lost é isso. É um narrativo que vai e volta, sabe? Eles vão fazer isso. Na verdade, você começou a criticar ele quando Marcelo Miranda começou a elogiar.
Talvez. Aí foi inconsciente, né? E é só Freud explicar essa paixão. Mas a defesa de Joel vem defendendo o John Osley aí há uns anos pra cá, que é uma coisa assim. Ó, peraí. Você já leu Amanhecer Nem Esmeralda? vou. Nem vou. Não, Amanhecer Esmeralda, você já leu? Já. Pronto, o que é que você achou? Eu gostei. Mas eu Não é ignoro que o, foi. não é o Oi? 1, é o 2, se eu não me engano, porque parece que o 1 é o Giffen com o, É o o Giffen, um? Inominável. O Inominável Gerard Jones, parece, se eu não me engano. Não, o Jared Jones. Cara, é? O Giffen É. não lembro, não. Aí, O Amanhecer Gerard Esmeralda. Jones eu lembro, eu não lembrava do Pronto. Giffen. O Giffen eu não lembro, não. Eu não sei se é um ou dois, Amanhecer Esmeralda, mas ele escreveu, e foi ali que eu comecei. Eu já gostava de uma história que ele tinha feito, que era aquele primeiro encontro Wolverine e Homem-Aranha, com o desenho do M. The Bright, que era um parceirão dele. Isso aqui saiu pela Abril em um especial, uma edição especial do Homem-Aranha, formatinho ainda, que ali eu já comecei a ver uma diferença dele para muitos dos roteiristas da época, anos 80, começo dos anos 90. Aí, Amanhecer Esmeralda eu virei fã. Pronto, de lá para cá, tudo que saía dele eu gostava. É, assim, o que eu falo de sofisticação é porque ele é muito bom com diálogos, por exemplo, e com alguns tipos de transição, de corte. Ele não é aquele roteirista só seco, pá, pá, pá. Não, ele bota um temperozinho na comida. E o Exterminador dele, nos 952, é muito bom. Agora eu quero ver se o Dãozinho se recusa a ler Cavaleiro da Lua. Eu quero saber se ele leu o Exterminador. Eu nem vou. Eu não me empolguei na época. Cara, quando eu No vi, falando, cara, 952? sim, eu lembro dessa conversa. Cara, o 952, não, o Exterminador é muito massa, não sei o que. Eu digo, porra, bicho, o Exterminador primeiro. Segundo, John Osley, sabe? Não tem. Nem Só pra senta. poder lhe corrigir, eu tava até procurando aqui, é Jim Osley. Sim, Osley. Osley. É, Pardinho, né? Tá. é porque, Mas, sabe, porque o nome dele, o nome de batismo do Priest era James Christopher Osley. Aí ele mudou pra Christopher James Priest. Priest já é meio que um. É como se ele, por exemplo, fosse fã de uma banda de punk rock e quisesse mudar o nome dele depois que ficou com uma certa idade, né? É, e Legalmente. ele ainda, ele mudou a ordem, né? Porque era James Christopher, virou Ramone. Christopher James, Ramone. Marcos. olha lá o tóxico. Tá Mas, vendo? ó, veja, eu lembro dessa conversa no 952 do Exterminador, sabe? A empolgação generalizada, assim, caralho, no de 952 é Exterminador. Eu digo, bicho, Exterminador Eu do acho que Jim nem foi Osley, no sabe? 952, eu acho que Foi foi no depois. Renascimento. Foi Renascimento. Que o gibi dos 952 do Exterminador era do Liefeld. É que eu lembro que é mais recente, não é tão antigo assim, não, é mais Oi? recente mesmo. Esse O gibi, Exterminador. o gibi do Exterminador nos 952 era do Liefeld. A minha mente Mas, bloqueou isso. Oi? A minha mente bloqueou isso, é muito doloroso. não, mas assim, independente disso, sabe? Você chegasse a dizer que numa fase, você já era Renascimento, mas é Renascimento mesmo, que é bem mais recente, não é tão antigo assim, não. Não é tão antigo assim, não. Eu tenho lembrança recente disso. O cara falar, porra, um dos melhores gibis da fase é o Exterminador do Jim Osley. Cara, bicho, sabe? Não faz nem sentido. É mesmo que disse assim, Marquito, vou fazer um arroz branco aqui em casa, vem comer, sabe? Cara também. Não precisa casa comer arroz branco, não, sabe? Fiz aqui um frango grelhado gostosíssimo, Marquito, vem comer bicho. Bicho, pelo amor de Deus, velho. Eu não vou ler isso, velho. Como não vou na sua casa comer arroz branco com frango grelhado, sabe? É a mesma lógica pra Se mim. se você puder um dia ler o Pantera Negra dele, você vai mudar de ideia. Estarei doente nesse dia. E é isso. Bom, dito isso, eu vou falar do gibizinho que eu li, que eu fiquei empolgadíssimo. Então ainda estou muito feliz que Maurício Dantas não está aqui para ouvir eu falando desse gibizinho, porque era capaz dele sair da gravação se eu começasse a falar bem desse gibi, que é O Alvo Humano, do escritor favorito do Maurício Dantas, o Tom King. E brilhantemente desenhado por Greg Smallwood, também o popular no Jacintinho, Greg Pau Pequeno. Na E verdade, na época que ele fez o Cavaleiro da Lua junto com o Brian Wood, era isso que eu sempre chamava a dupla assim, né? Lá na época do MBB. Brian Pau e Greg Pau Pequeno. olha aí. E sim, ele é aquela velha fórmula do Tom King que a gente já conhece, né? Lá nos Estados Unidos esse gibi foi publicado de
Foram uma maxi-série em 12 edições, publicado de janeiro de 2022 até abril de 2023. Então, como você pode ver, teve alguns hiatos aí no meio. E aqui no Brasil foi publicado pela Panini em 2 volumes em abril e em outubro de 2023 pelo selo DC Black Label. E assim, é aquela velha fórmula do Tom King de ter uma história na cabeça e aí jogar um monte de papelzinho com o nome de vários personagens da DC, seja personagens mais famosos ou principalmente personagens obscuros, joga num saco. Ele balança assim e puxa um papelzinho e escreve a história que ele quer com o personagem que ele pegou ali. Não importa se vai fazer sentido pro personagem ou não. Mas no caso do Alvo Humano, do Christopher Chance, eu acho que funcionou bem. E funcionou principalmente não por conta dele, porque quem é o Alvo Humano, né? Ninguém se importa com o Alvo Humano. Eu não poderia me importar menos com o Alvo Humano. Talvez o Dãozinho se importe mais com o Jim Osley do que eu me importo com o Alvo Humano. Mas ele ainda fez uma safadeza que foi usar como personagens... Não chega nem a ser coadjuvantes, porque eles são peça fundamental da história. A Liguinha, a Liga Cômica do Kate Giffen, do já citado Kate Giffen, J.M. DeMatteis e do Kevin Maguire. Então, assim, ele fez basicamente uma história de detetive noir usando os personagens da Liguinha e o Alvo Humano como esse detetive. E aí, qual é a história aqui? Que aí também volta pros clichês que o Tom King ama fazer. O Christopher Chance, ele é um cara que ele é contratado para se passar por uma pessoa que está sofrendo ameaça de morte para poder se colocar como alvo e aí tentar pegar quem está querendo matar aquela pessoa. Por isso o nome Alvo Humano. E ele é contratado por ninguém menos que o Lex Luthor. Ele recebe uma ameaça de morte e que por algum motivo essa ameaça de morte ele leva a sério, né? E aí ele vai e se passa pelo Lex Luthor para poder tentar pegar a pessoa que está ameaçando o Lex. E aí, na primeira edição, tá lá o Lex, vulgo Christopher Chance, fazendo um discurso, uma apresentação numa universidade, quando ele é alvo de um atirador, e esse atirador acerta lá ele e tal, e aí ele não morre, porque obviamente ele estava preparado para qualquer coisa que pudesse acontecer. Ou melhor, o atirador não morre, não. O Lex Luthor / Alvo Humano não morre, porque ele estava preparado para isso e acaba prendendo um atirador. Só que aí ele acaba descobrindo que ele foi envenenado. Ou melhor, o Lex Luthor foi envenenado, porque ele já estava se passando pelo Lex Luthor há um tempo. Então ele tinha sido envenenado, e aí é que entra os personagens da Liguinha. Ele vai com o Doutor Meia-Noite. O Doutor Meia-Noite descobre que é um veneno um veneno que não existe normalmente. Eles pegam lá oxigênio e água de um período do tempo anterior, enfim. E ele acaba nessas investigações descobrindo que os traços que tem nesse veneno remetem à Liga da Justiça Internacional, porque aqueles personagens foram expostos ao mesmo tipo de traço que foi encontrado ali no veneno. E aí começa essa história, porque ele foi envenenado e o Doutor Meia-Noite deu um prazo de 12 dias para ele, falando que não tem jeito, ele vai morrer, e em 12 dias ele vai morrer. E ele quer descobrir quem foi que tentou matar o Lex Luthor e acabou matando ele por engano. E aí começa toda a investigação, tal. Aí tem a participação dos principais personagens da Liga da Justiça Cômica daquela época. Normalmente cada edição é focada em um desses personagens. E aí já começa as descaracterizações que o Tom King ama fazer, né, para poder encaixar a história que ele quer contar. Então ele aparece a Gelo como meio que aquela dama fatal de histórias de detetive noir, né? Que ela chega com a desculpa de querer ajudar o
Christopher Chance, porque ela tem certeza de que ninguém ali na Liga da Justiça dela seria capaz de matar o Lex Luthor. Só que aí a investigação vai avançando e aí ele vai se encontrando com todos os personagens. Então tem uma outra edição que é focada no Gladiador Dourado, uma no Besouro Azul, uma no Caçador de Marte, uma no Gnorte, uma no Batman, que para mim são as duas melhores edições de toda a maxi-série, são a edição focada no Batman e a edição focada no Gnorte, e também edições focadas também no Guy Gardner, né? Que o Guy Gardner, ele era maluco, ou é maluco pela Gelo, né? Desde as histórias lá da Liguinha, ele sempre quis sair com a Gelo e tal. E nessas que a Gelo vai ajudar o alvo humano, ela acaba se envolvendo com ele, né? Eles acabam tendo um romance e tal. E aí, a primeira edição eu comprei já tem um tempo. Comprei, eu acho que na época que saiu, e chegou agora depois de quase 2 anos e meio, mais de 2 anos e meio que eu tinha comprado, eu peguei pra ler na minha pilha. E eu ainda ia demorar um pouquinho pra ler essa segunda edição, mas eu fiquei tão empolgado lendo o primeiro volume que eu já peguei o segundo volume pra poder terminar de ler logo e conversar aqui. Ó, eu sei de toda a safadeza do Tom King, eu sei que aqueles personagens não são daquele jeito, mesmo sendo uma minissérie do Black Label, então não é não é no universo DC tradicional, mas, cara, que série bacana, que gibi bacana. Cheio de clichê, você chega ali você vai chegando no final, você já sabe quem tentou matar, você já imagina quem teve a ideia, como que foi feito tudo aquilo. Então quando revela quem realmente tentou matar o Lex, não é uma surpresa. Talvez, para mim, talvez a surpresa seja justamente o epílogo dessa maxi-série na última edição. Spoiler, o alvo humano morre, então não tem um jeito de salvá-lo. Então a minissérie toda se passa em 12 dias. Isso salva uma edição que tem uns flashbacks, né, que mostra um envolvimento prévio do alvo humano com alguns dos personagens da Liguinha, e essa edição prévia tem 3 desenhistas, e para mim talvez tenha sido a edição mais chata da Mini. Tem outros desenhistas que contam a história de cada um desses encontros. E, cara, eu gostei muito. Eu falei que estou me valendo que Maurício Dantas não está aqui para poder reclamar, mas eu queria ouvir ele reclamar dessa minissérie. Eu sei que você gosta muito desse gibi, né, Joel? Gosto sim. E olhe que eu sou meio que assim um detrator da maior parte das coisas que o Tom King fez nos últimos tempos. Eu gosto do Visão que ele fez, eu gosto do Senhor Milagre, eu gosto de algumas das edições que ele fez na mensal do Batman, mas no geral, a Mulher Maravilha dele eu tô achando insuportável, intragável. Eu parei, Aquilo, eu ainda li, eu acho que eu ainda li umas 10 edições é, e desisti. Adam Strange, eu acho uma presepada, uma papagaiada. Aquilo ali é um engana-trouxa. Quem gosta daquilo. Agora eu vou Maurício Dantar. Ó, quem gosta daquele gibi do Adam Strange é porque é boboca. É um boboca. É um Zé É Mamão. um bocó. É assim. O termo técnico usado aqui no Nordeste é boi tabaco. Porque é o seguinte, aquilo ali é uma enrolação descarada. Não chega a lugar nenhum. Adam Strange. E outras coisas que ele tem feito. Por exemplo, eu não consegui ler aquele, aquela mini que ele fez com o Superman. Acho que é para o Alto e Avante, deve ser alguma coisa assim. Eu tentei e não consegui. Tem muita coisa dele que é só assim, é um porre. É só o cara dizendo assim, ó, eu sei escrever, veja como eu sei escrever. Só que não tem uma história que interessa, não tem realmente assim um desenvolvimento bom. Agora, esse alvo humano, tudo bem. Vamos logo também ser bem sincero. É, Ele teve uma sorte monstruosa de fazer isso aí com o Greg Smallwood, porque a arte é belíssima. É um show. Não é desenho, não é gibi. É arte mesmo, acima da média. Tem uns painéis ali em que ele mostra, por exemplo, o quarto, onde está
Christopher Chance, né, o Wolfman, que é só um painel em que ele está com a mão estendida pegando um copo em cima de um criado mudo com as sombras, na verdade são de paleta de cores na parede. Eu juro para você, teve um momento em que eu fiquei olhando só algum desses painéis, para mim ali já estava lindo. O Tom King não conseguiu estragar esse gibi. Por outro lado, ele contou bem a história. Ele descaracterizou os personagens. Ele, ele deu assim fez um novelo de motivos, uma coisa rocambolesca, um labirinto, mas não estragou. Eu gostei do início ao fim. E eu não estava nem aí para o final. Eu não queria nem saber quem matou. Eu não queria saber como é que ia ter o desfecho. Isso aí para mim foi confeito. O legal foi o caminho todinho das edições. Eu gostei bastante. Eu acho que ele foi muito bem aí. Talvez até ele tenha puxado um pouquinho o freio de mão no ego, tenha deixado para o Greg Smallwood também brilhar um pouquinho. E aí ele segurou um pouco. Ele perdeu um pouco da verborragia dele. Na verdade, não é nem verborragia, né? Eu costumo dizer assim que tem horas que o Tom King ele parece aqueles. Você já foi, Marcos, ou você não, em algum show de jazz, em que tem, por exemplo, tem aquele momento em que o baterista da banda de jazz, ele começa a fazer um solo de bateria que às vezes dura de 5 a 10 minutos, o pessoal da banda para, vai beber água, o público dá uma paradinha, vai ao banheiro e o cara tá lá morrendo, se acabando, se achando o máximo. Eu sou foda, eu sou demais, eu sou muito bom. E tá lá, o cara tá tocando a bateria ali, ele tá uno com o universo. É o Tom King. Tem hora que o Tom King começa com uns monólogos, uns diálogos, ou a captação o monólogo interno, que é um saco. Ele não fez isso. No Alvo Humano, eu acho que ele se conteve um pouco e deixou o Greg Smallwood brilhar. Pra mim, é muito bom. Eu gostei bastante. E você, Dãozinho, você chegou a ler? Pior que eu li a primeira edição, e aí com aquele negócio desse, um déjà vu, né? Porra, de novo isso aqui, sabe, 12 edições pra frente, meio não, né? Altamente pretencioso, narrativa entrecortada, vai, não vai, será que é cara? Ah, não, eu já tô num tempo que Tom King pra mim já deu o que tinha que dar, há muito tempo. Depois de ler quase 100 edições de Batman dele, já acho que tô saturado. E fico muito satisfeito quando você chega, por exemplo, agora e fala um resumo da história, beleza, sabe? O seu resumo me satisfaz plenamente, então não tenho necessidade nem vontade nenhuma de ler esse álbum humano após ouvir o que você falou, sabe? Então, se todos os próximos gibi deles for assim, sabe? Alguém me contando, assim, seja elogiando ou falando mal, né? Pouco importa o adjetivo, sabe? Mas alguém me contar a história, é assim, beleza, sabe? Estou satisfeito com o que eu ouvi, mas não vou ler não tenho a menor condição, sabe? A vida é muito curta, tem um bocado de bosta aqui por ler também, sabe? Então, bosta por bosta, é melhor as bostas que eu já tenho, que eu já sei onde vou enfiar o pé e vou me divertir, né? O dele eu sei onde vou enfiar o pé e eu só vou ter raiva. E a última que eu li de cabo a rabo dele foi o Rorschach, que tá merda, velho. Que ali é indefensável. O Adesanya também li, sabe? O Adesanya concorda com o Joel, dali é ofensivo pra baixo. Mas o Rorschach, que são 12 edições, cara, não vai pra lugar nenhum, sabe? Não vai pra lugar nenhum, sabe? É 12 edições que parece que tá lendo a mesma coisa toda vez, sabe? Ele tenta arriscar alguma coisa ali, sabe? Bicho, parece que vai e nunca vai, sabe? A próxima edição ele começa a bolar um negócio ali, um mistério, uma coisa assim, quer criar uma tensão e agora e não vai, aí nunca vai, cara, ele quer saber, chega, mas ele tem essa vantagem, né? Só se cerca de desenhista bom, né? Você, pelo menos o visual você vai ficar feliz, mas não dá mais nenhum pra mim. Pra mim, o problema também, e que aumentou meu ranço, tá na fanbase. Porque eu vou te contar, é tipo, vamos dizer, independente de você gostar ou não, de ter qualidade ou não, mas, por exemplo, Jeff Lemire, aí o King, quem mais, assim, que virou acho que até o Matt Fraction em alguma época, e outros roteiristas, assim, que de repente, você vê em todas as redes sociais, o povo idólatra, não, porque tudo desse cara é bom, não, porque O Lemire também, é, você acha? é aquela coisa, aí você vê, eu não vou citar nomes, mas enfim, pessoas que estavam envolvidas até no editorial da Panini, aí quando estava em alguma live, aí quando citava, não, porque do Tom King, isso do Tom King, o Tom King, bicho, acabou virando grife. Quando eu vejo essa idolatria cega como se o roteirista virasse grife, pra mim lascou. Aí vai dar merda. Dito e feito. Foi assim com o Lemire, porque o Lemire é o seguinte, pra O mim, Lemire tem essa fanbase toda, você acha? o Lemire, meu amigo, joga o nome do Lemire num Twitter da vida pra você ver o que acontece.
Você procurar. O pessoal tem o Lemire como se fosse assim, vamos dizer, o Frank Miller nos anos 80. Eles têm como se fosse, não, porque tudo do Lemire é ouro, não sei o quê. Eu gosto de algumas coisas do Lemire. Eu acho ele legal. Ele teve coisas assim divertidas. Agora mesmo o Flash absoluto dele tá melhorando, mas o comecinho mesmo eu não gostei. Da edição 6 pra cá, já deve estar na 8. Eu gostei bastante. Mas eu acho ele um cara assim, não sei até onde eu li, esforçado. Um cara. Não, mas na verdade ele, sei lá. Mas aí o pessoal idolatra e vira. Quando vira grife, pronto, já me abuso. Agora, claro, eu vou ler para ver se realmente eu gosto ou não. Foi o caso do Alvo Humano. Eu fui ler já mordido por coisas que eu tinha lido do King e não tinha gostado, mas gostei. Fui surpreendido. Achei legal. E você, Dãozinho? Tem algum gibi pra falar pra nós? Eu não tenho bem gibi, mas eu tenho uma situação que eu espero que seja só minha, sabe? Que seja só idiosincrasia minha, digamos assim. E assim, e não tem nada a ver com distribuição. Não necessariamente, tá? Eu tava olhando aqui que eu tenho os 4 primeiros sagas do Wolverine. E aí você lembra bem que eu falei, porra, mas assim, eu não fui à banca nem na Amazon comprar por N razões, sabe? Esqueci, tempo, preguiça, depois eu faço, sabe? Na volta eu compro. Enfim, aí um belo dia eu falei, porra, tem que comprar, tá com Wolverine 5, 6, não sei nem qual tá. Acho que perguntei até vocês, falaram, tá na 8, tá na 9, sei lá. Pô, tem que comprar 5 a 6 pra atualizar, porque eu tô gostando muito, sabe? As 4 que eu tenho, eu li assim que eu comprei. Aí eu fui na banca e só tinha o 7, né? Wolverine, a saga do Wolverine 7, que inclusive eu até falei que é uma capa, pra mim, icônica, capa simples, porque foi a primeira mensal do Wolverine que eu comprei e li. Que é da Raposa Prateada, sabe? Que é ele em pé, vindo assim na frente, lá atrás tá Jean, o Ciclope e o Xavier lá atrás, sabe? Aí eu lembro que a capa da Abril era. Capa do mesmo Marco Teixeira que a gente falou há pouco. Isso mesmo, isso mesmo. Essa capa assim eu comprei, eu achei lindo na época, eu comprei na Abril, eu achei Wolverine 40, 50, não lembro a numeração da Abril, mas enfim. Aí eu fui na banca comprar, né? Aí tudo bem, não fiquei com raiva que eu só achei a 7, sabe? Porque a 5 e a 6 eu comprei por desleixo meu, esqueci, bem parará. Não é essa a questão. A questão é quando eu cheguei na banca, inclusive eu comprei essa e comprei a saga do Lanterna Verde 4. Eu tenho a 1 e a 2 e comprei a 4, faltava 3. Aí, tudo bem, sabe? Foi acontecendo na nossa época também, né? Você ia lá comprar, ficasse um mês sem aparecer, o gibi não tava lá, tinha o próximo, né? Você precisa ter o jeito pra achar a anterior, né? Mas, bicho, eu me senti assim como é que eu posso dizer, sabe? Como se não o tempo tivesse congelado, sabe? Eu tinha nessa mesma banca, que é a banca que a gente sempre vai comprar, sabe? Quando eu comprei a saga do Wolverine 4, eu acho que comprei lá, sei lá, 3, 4 meses atrás, 5 meses atrás, não lembro o tempo agora. Mas eu fico a sensação de que esses gibis aqui, quando eu vim comprar a saga do Wolverine 4, são os mesmos. É a mesma coisa aqui. Sabe? Tirando assim, esse saga do Wolverine 7 só tinha uma edição, pelo menos a mostra, né? Não sei se tinha guardado, mas assim, lá na prateleira só tinha um. Saga do Lanterna Verde 4, tinha um que eu peguei. Aí tinha, sei lá, tinha um saga do Demolidor 4, sabe? Já encerrou, sabe, o Demolidor, tinha 4 lá perdida. Tinha um saga da Liga de Justiça 8, sabe? E tem umas coisas assim que você fica, que se você não acompanhar o lançamento, falar com os amigos, aí chegou, isso aqui saiu hoje, isso aqui saiu, tinha coisa lá que eu tenho certeza que saiu 2 anos atrás, um que eu acho que foi pra você que eu passei, né, o Asa Noturno A1, perdão, o Asa Noturno ano 1, eu comprei lá assim, sabe? Quando eu comprei o Asa Noturno ano 1, nessa mesma banca, ele não era lançamento, sabe? Ele tinha no mínimo ali uns 6 meses pra trás, quando eu comprei ele. Eu não tenho certeza absoluta disso, porque a gente já tinha falado desse gibi há muito tempo atrás. Aí quando eu vi, assim, veio a lembrança, porra, ele já falou desse gibi, só que eu tenho noção que ele tem falado desse gibi uns 6 meses atrás, o gibi tava lá, eu digo, você sabe, as coisas chegam e não saem, né? Assim, é nesse pega tá? A banca recebe, se vender, sai, se não vender, fica lá até alguém comprar. É isso? Não tem mais retorno, não tem mais recolhimento. Acabou esse sistema? É isso mesmo? Ó, aqui eu não sei como está funcionando em outros estados, né? Até os nossos ouvintes podem depois comentar com a gente e ver se vocês sabem explicar como funciona para a banca. Aqui em Alagoas, desde que a Dinap faliu, né? Não tem mais uma distribuidora de revistas em Alagoas. Todas as revistas que vêm para Alagoas é de um distribuidor de Pernambuco, de Recife. Tanto é que antigamente tinha revista todo dia, agora, salvo as semanais, que eu nem sei ainda se ainda sai aquelas revistas semanais, tipo Veja e tal. Não, isso sai. Você sempre tá lá.
Pronto. Então, salvo essas revistas semanais, só chega a revista em Alagoas uma vez por semana. Normalmente é quarta ou quinta-feira. E aí eu não sei como está funcionando essa questão do recolhimento. O que eu sei, justamente desse jornaleiro, dessa banca que a gente costuma comprar, é que está mais caro, porque a gente sabe que normalmente é 25%, né? As revistas ficam por consignação, o que você vendeu, você paga. E você fica com 25% do preço de capa. Só que agora, além disso, você está pagando um frete Uhum. pela vinda dessas revistas de Recife para cá. Antes mesmo da Dinap falir, a Panini já tinha tirado a distribuição da Dinap. Ela passou ela mesma a distribuir os seus produtos, seja os gibis, seja álbum de figurinha, seja as figurinhas em si, né? Porque a gente sabe, toda vez que tem Copa do Mundo é uma febre, né? Eu acho que a Panini se sustenta durante os 4 anos seguintes só com a venda de álbum de Copa do Mundo. Só que aqui em Alagoas, quem pegou a franquia da Panini para distribuir era quem tinha a franquia da Dinap. Então, quando faliu tudo. Por isso que vem de Recife. Agora, eu não sei como é que tá. Até onde eu sei, continua sendo recolhido. Continua sendo por consignação. Só que antigamente, quando você perdia a devolução, eu cansei de falar aqui, né? Minha avó tinha banca de revista, que depois foi meu tio que ficou com essa banca de revista, até a banca de revista se tornar uma loja de conveniência. Falava de queimar a revista. A revista foi queimada. Era a gíria que se utilizava. Por quê? Era uma revista que ela tinha sido solicitado o recolhimento e por algum motivo, seja porque o jornaleiro, na hora de fazer o recolhimento, não viu aquela revista, deixou passar, ele pagou aquela revista sem a revista ter sido vendida. Aí fica lá a revista no estoque da banca, até alguém comprar. Por isso que de vez em quando você via aquelas promoções de muita revista bem baratinha, porque na verdade o jornaleiro estava tentando diminuir o prejuízo, porque aquela revista já tinha sido paga. Eu não sei se isso acontece. É diferente de Comic Shop, né? Porque Comic Shop, na maioria das vezes, ela compra direto da Panini, aí ela compra as Dela, revistas, né? É dela, então não é consignado, ela não precisa devolver, então ela tem um estoque. Aí a parte ruim é que é um estoque, né? Se ela não vender, ela já gastou o dinheiro com aquilo. Por isso que muitas comic shops fazem promoções e tal. E aí entra num outro aspecto dessa parte do mercado, que a gente já vem falando há muito tempo, que as bancas de revista estão acabando. Aqui em Maceió mesmo, eu conheço 2 bancas de revistas que ainda vendem quadrinhos. É justamente essa que a gente compra, que fica na orla da cidade, ali na praia de Ponta Verde, e uma outra que fica no centro da cidade, que também é bem conhecida de sempre vender quadrinhos nessa banca. E só. Você vê em uma outra banca, tem uma lá no supermercado em frente ao meu trabalho que tem alguns gibis. Eu consegui achar alguns gibis, mas não são todos os gibis que vão para lá. Mas sempre tem aquela banca lá do Antigo Bom Preço? Sempre tem gibi, mas pouco. Não sai tudo que sai, porque como são poucas as bancas, a gente tem um contato, uma das jornaleiras manda, toda vez que chega gibi novo, ela manda lá as fotos no grupo do que saiu e tal, e nessa banca chega pouquíssima coisa do que sai nas outras. Chega alguma coisa, mas tipo, sei lá, deve chegar 20% do que chega... Mas eles vendem outras revistas também? Ainda vende outras revistas. Então nesse caso nosso, né, então se não for na banca da Ponta Verde, se não for lá na Rua do Livramento, ou essa do Antigo Bom Preço, só internet. Basicamente. Que loucura, né? Basicamente. E aí... Me deu muita... pode falar. E como aqui não tem comic shop, né? Então a gente não sabe exatamente como funciona com as comic shops, né? A gente sabe que eles compram, mas
como aqui não tem, a gente sabe que eles compram, mas a gente não sabe em que condições que eles compram essas revistas. Eu sei que comic shops de São Paulo, Rio, fazem promoções, inclusive com revistas novas. Então, é até complicado você manter o pagamento, manter uma banca de revista que é obrigado a vender o gibi pelo preço de capa, quando no site da editora a pré-venda tá com 20% de desconto. Aí é safadeza, né? No mínimo. Mas Pois é. e nesse caso dessa banca da Orla, da Ponta Verde, tá, você disse que essa do seu trabalho, sei lá, tem 20%. Mas mesmo perto da Ponta Verde, não tem o que seria o 100%. Vou dar um exemplo muito simples do que eu vejo lá. Uma coisa que eu comprava sempre. Cara, mangá, cara, tem. Cara, você que chega lá, se você chegar hoje, 2025, nessa banca da Ponta Verde, quero comprar um mangá qualquer. Você se sente ali em 2004 na Conrad, sabe? Cara, deve ter uns 5, 6 títulos. Não tem só isso saindo agora, nesse exato momento, sabe? E assim, 5, 6 títulos que você fica, cara. Assim, sei lá, tem um gibi Joel X da edição 6, um gibi Marquito X da edição 8, sabe? É uma coisa assim, uma loteria gigantesca, sabe? Se você for depender disso pra começar a ler mangá, sei lá, mangá hoje é mais fácil com as crianças, né? Os adolescentes, todo mundo conhece o lançamento, a gente sempre usa aquele exemplo da CXP, né? Anunciando o lançamento assim da Panini, Planeta Mangá, a gente sabe nem, não quer ficar todo mundo gritando, né? Só a gente não sabia o que era. O cara vai lá, o cara não consegue comprar nada. Na banca não consegue comprar nada, porque não sabe, tá lá, cara, é uma coisa assim que você fica, bicho, se você não tiver, ou você só tem duas opções, ou uma memória muito boa, pô, isso aqui eu lembro que saiu, sei lá, ano passado, eu deixei passar, tá aqui, eu vou comprar, ou você vai no Google e olha, porque você fica com a sensação, como eu falei do Assador do Ano 1, que saiu agora, esse aqui é antigo, sabe? Se você não for frequentador, e não dá mais pra ser frequentador, sabe? Não dá pra você ficar aí na banca toda semana, né? É perda e, assim, dá sorte, né? Porque se você chegar lá, comprar todo mês a saga do Wolverine, por exemplo, e for só uma vez por mês alguém comprar, eu me lasquei, né? Mas, sabe, não tem pra você mais ficar frequente catando coisa, porque assim, tá tudo coisa pra trás e já era, sabe? Então, entender isso, né? Você fica, porra, chega aqui, a saga do Wolverine tá R$50. A saga do Wolverine tá, sei lá, tá 30, sabe? A promoção, né? Aí, mesmo com frete, sai mais barato, sabe? Eu compro duas, mesmo com frete, fica um pouco mais caro que uma na banca, sabe? Quer saber? Aí você fica, assim, não tô querendo falar com a sensação de saudosismo, não, sabe? Não tô nessa seara, assim, eu digo pela confusão do negócio, sabe? Cara, você quer novo, você quer velho, você sabe que é velho porque o plástico tá mais acabado, às vezes tá um pouquinho sujo de poeira e tal, mas você fica com essa sensação, você tem que estar pregado no celular, informando assim que tá saindo todo mês, ou toda semana, saiu o Wolverine 8, desse mês já saiu, tá? Então vai lá ver, sabe? Se você for esperar achar lá, já era, sabe? Então já que tá com o celular na mão, pra ver o lançamento, aproveita e compra logo, né? Vai na Amazon, no site da Panini, ou outro site, ou como Shopping, vai lá e já compra. Se você for da banda, esquece mesmo. Mas, sabe, eu fiquei com essa sensação, de novo, né? Não foi saudosismo não, cara, foi uma sensação de estar perdido, sabe? O que é isso aqui, velho? Isso aqui já saiu, sabe? Por exemplo, vou dar um exemplo que eu lembrei, o Demolidor lá do DJ Chester, que saiu, não tem um novo, né? Sim, tem. Cara, isso Saiu tem... uma parte na saga do Demolidor e a parte do uniforme de armadura saiu numa Epic. Não, mas não tem uma edição recente que ele retornou ao personagem, ao uniforme, não tem essa edição? Uhum. Que ele lançou um encadernado. Sim. Esse encadernado recente, quando eu vi a capa, como tava assim na prateleira, é meio chatinho, as prateleiras são mais baixas, né? Quando eu vi a capa, porra, achei a Epic, eu tava atrás da Epic, né? Eu nem comprei ainda. Mas quando eu fui ver, não é a Epic, eu falei, cara, essa gibi tá lá. Quando eu vi, foi quando eu comprei, por exemplo, a saga do Wolverine 4. Eu comprei a 7 agora. Então, ele tá lá no mínimo, uns 5 meses, esse gibi tá lá rolando. Exatamente esse Demolidor. Sempre que eu vou lá, eu vejo esse gibi lá. Sempre. Porque como eu gosto muito da fase, eu vejo, é marcando pra mim, então eu já bato e já vejo ele lá. Esse gibi tá lá há muito tempo. É velho, isso mesmo. Muito velho. Muito velho. Tem alguma coisa pra falar sobre tudo isso, Joel Moraes? Meu amigo, a última vez que eu entrei em uma banca de gibis, O preço tá funcionando. acho que a gente ainda estava comentando sobre Dilma versus Aécio. Avalie. Pois é. Bom, acho que é isso, né? Tem algo mais pra falar, Tãozinho? Saudades de Maurício Dantas.
Ele estará de volta em breve. E você, Joel Moraes? Toda vez que o Dão fica agora alisando pro lado de Maurício, eu só lembro daquela frase célebre, né, do Batman Feira da Fruta, né? É uma puta paga, comissário. É isso. Então, vamos lá. Esse foi o Pilha de Bis. Até a próxima semana. Um grande abraço e tchau. Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com o selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links, você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br